Bem-vindo à prisão de Stanford, o corredor que leva à obscuridade humana. Imagine caminhar por um corredor frio, onde as paredes ecoam os gritos abafados da autoridade. Você sabe que aquilo é apenas um experimento, que os uniformes, as celas, os guardas e os prisioneiros foram atribuídos aleatoriamente. Mas algo muda, algo visceral. A linha entre o papel e a realidade começa a borrar, e você percebe que o ser humano, sob certas condições, pode se transformar em algo que nunca imaginou. Foi assim que começou o infame experimento da prisão de Stanford, realizado em 1971, nos porões da Universidade de Stanford. Idealizado pelo psicólogo Philip Zimbardo, o estudo pretendia investigar o impacto das estruturas de poder sobre o comportamento humano. Mas o que era para durar 2 semanas, mal sobreviveu 6 dias. E o motivo para a interrupção? Uma simples, assustadora e incômoda verdade. Nós não somos tão racionais quanto pensamos. A mente por trás do experimento. Philip Zimbardo, renomado psicólogo e professor, acreditava que o comportamento humano era profundamente influenciado pelo ambiente e pelos papéis sociais. Inspirado pelos eventos da Segunda Guerra Mundial, pelas atrocidades cometidas em nome da obediência e pela célebre defesa de criminosos de guerra que apenas cumpriam ordens, Zimbardo se perguntava: será que pessoas comuns, sob circunstâncias extremas, se transformariam em monstros ou mártires? Ele não queria apenas saber. Ele queria ver, sentir, medir. Para isso, montou uma prisão falsa nos porões do Departamento de Psicologia da Universidade de Stanford. Convocou 24 jovens universitários, todos mentalmente saudáveis e emocionalmente equilibrados. Eles seriam divididos aleatoriamente em 2 grupos: guardas e prisioneiros. As instruções eram claras. Nenhum dos envolvidos deveria ultrapassar a linha da integridade física. Os guardas não poderiam usar violência física, mas teriam total liberdade para manter a ordem. Tudo seria filmado, documentado e analisado. Era só um experimento. Nada poderia dar tão errado. Certo? O primeiro dia. No início, parecia uma simulação inofensiva. Os prisioneiros foram presos em suas casas por policiais reais, levados algemados à delegacia e depois transferidos para a prisão de Stanford. Lá, foram despidos, revistados e vestidos com uniformes idênticos, sem nomes, apenas números. Do outro lado, os guardas receberam seus uniformes, óculos espelhados e cacetetes simbólicos. A partir daquele momento, a encenação começaria. Mas algo estranho aconteceu. Muito rápido. A transformação dos papéis. Já nas primeiras 24 horas, os guardas começaram a testar os limites da autoridade. Tornaram-se rígidos, agressivos e, em alguns casos, cruéis. Os prisioneiros, inicialmente rebeldes, começaram a se submeter. Surgiram colapsos emocionais, surtos de ansiedade, episódios de choro e desespero. Zimbardo, observando de fora, notou o que chamou de desindividualização. As pessoas não estavam mais agindo como elas mesmas. Estavam mergulhadas em seus papéis. A máscara de guarda colava no rosto. A camisa de prisioneiro sufocava a identidade. O vídeo que ninguém esperava. Ver câmeras escondidas capturaram momentos de abuso psicológico. Guardas acordando prisioneiros no meio da noite com apitos, fazendo-os limpar privadas com as mãos, gritando comandos desnecessários. E mesmo fora das horas oficiais do experimento, muitos permaneciam nos papéis, como se algo mais profundo tivesse sido acionado dentro deles. Zimbardo relataria mais tarde: eu me vi mais como diretor da prisão do que como pesquisador. Essa frase é fundamental. O próprio criador se perdeu dentro da simulação. E isso era apenas o 3º dia. Você já se perguntou até onde você mesmo iria se estivesse em posição de poder ou submissão?
Comente abaixo. Você acha que teria resistido à pressão ou se transformaria como os participantes? Sua opinião importa. Esse experimento não é sobre eles, é sobre nós todos. Uma reflexão inconveniente. O que nos torna humanos? O que nos separa da tirania, da obediência cega ou da submissão silenciosa? O experimento de Stanford revelou uma verdade perturbadora. Em condições específicas, qualquer pessoa pode mudar radicalmente. Não se trata de caráter, mas de contexto. A pergunta não é mais quem você é, mas sim em que ambiente você está inserido e o que ele pode fazer com você. Quando olhamos para o experimento de Stanford, não estamos vendo um erro acadêmico. Estamos vendo um espelho, um reflexo distorcido e ainda assim verdadeiro do que acontece quando deixamos de ser indivíduos e nos tornamos peças de um sistema. Agora vamos explorar os colapsos mentais, o abuso psicológico crescente e o momento em que o experimento fugiu do controle. O que aconteceu depois vai te deixar desconfortável e muito pensativo. Quando a ficção vira realidade, o colapso do comportamento humano, o começo do fim. Na manhã do terceiro dia, algo mudou. Já não era mais um jogo, uma simulação. Era uma prisão. Os prisioneiros não conseguiam dormir. Estavam exaustos, humilhados e completamente desorientados. Os guardas, por sua vez, assumiram posturas mais autoritárias, mais teatrais e, talvez o mais assustador, mais convincentes. Mesmo sem ordens diretas, os guardas passaram a aplicar punições cada vez mais degradantes. Punições que não existiam nas diretrizes do estudo. Era como se tivessem sido tomados por um espírito coletivo de dominação. O colapso de número 8612. O prisioneiro rotulado como 8612 foi o primeiro a desmoronar emocionalmente. Ele começou a gritar desesperado que queria sair. Mas Zimbardo, envolvido demais no papel de diretor da prisão, tentou convencê-lo a continuar, oferecendo ajuda psicológica dentro da simulação. Quando 812 começou a dizer aos demais prisioneiros que era impossível sair, mesmo pedindo, o pânico se espalhou. O que era para ser um experimento com consentimento livre e informado se transformava, diante das câmeras, em algo perturbadoramente parecido com uma prisão real. O efeito Lucifer Zimbardo descreveria esse processo anos mais tarde em seu livro O Efeito Lucifer. A ideia é simples e poderosa. Pessoas boas podem se transformar em agentes do mal quando inseridas em sistemas corruptos. O sistema não precisava dar ordens diretas. Ele apenas precisava permitir o abuso, a humilhação, a obediência cega. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma rebelião silenciosa. No quarto dia, um grupo de prisioneiros tentou se rebelar. Eles removeram seus números e se recusaram a obedecer ordens. A resposta dos guardas foi imediata. Isolamento em solitária. Uma sala escura e sem ventilação por horas. Privação de comida e sono. Punições coletivas. A prisão de Stanford tornava-se mais severa e violenta a cada dia. E ainda assim, os participantes aceitavam. Não porque eram obrigados fisicamente, mas porque acreditavam que não tinham escolha. A despersonalização como arma. Um dos elementos mais cruéis do experimento foi a despersonalização total dos prisioneiros. Eles não tinham nomes, apenas números. Não podiam se referir a si mesmos na primeira pessoa. Tinham que pedir permissão para tudo, até para ir ao banheiro. Esse processo de desumanização enfraqueceu sua resistência mental. É muito mais fácil punir o número 819 do que punir um colega com nome, rosto e história. É assim que guerras são justificadas. É assim que regimes autoritários dominam, desconectando o ser humano de sua humanidade. Você já esteve em uma situação onde sentiu que não podia dizer não, mesmo estando desconfortável? Comente abaixo. Por que você acha que obedecemos mesmo quando sentimos que algo está errado?
Seu comentário pode ajudar outras pessoas a refletirem também. A participação da noiva que mudou tudo. Zimbardo não via mais o experimento com objetividade. Ele não era mais o cientista, era o diretor da prisão. Mas foi a chegada de Christina Maslach, psicóloga e então noiva de Zimbardo, que mudou tudo. Ela visitou a simulação no 6º dia. Ficou horrorizada. Ao ver o estado físico e psicológico dos prisioneiros e a frieza dos guardas, ela confrontou Zimbardo. Como você pode permitir isso? O que está acontecendo com você? Foi o único momento em que alguém de fora quebrou o feitiço do sistema. Se não fosse por ela, o experimento poderia ter continuado e descido ainda mais fundo. O fim. Antes da hora. No 6º dia, Zimbardo encerrou o experimento, chocado com o que havia presenciado e com o que havia se tornado. Dos 24 participantes iniciais, 5 já haviam sofrido colapsos emocionais intensos. Os guardas não mostraram remorso. Alguns pareciam até orgulhosos da autoridade que exerceram. O experimento não precisou de armas, nem de regras cruéis. Bastaram um ambiente permissivo, uma divisão arbitrária de papéis e a ilusão de poder absoluto. O legado assustador. O experimento de Stanford é hoje uma referência em debates sobre ética em pesquisas psicológicas, o papel da autoridade nas decisões humanas, a facilidade com que sistemas corruptos corrompem indivíduos. Zimbardo defendeu que o comportamento observado não era produto de personalidades maliciosas, mas sim de um contexto social permissivo e desumanizador. Você acredita que o mal é algo dentro de nós ou algo que o ambiente desperta? Comente sua visão e compartilhe este vídeo com alguém que se interessa por comportamento humano e psicologia. A história do experimento de Stanford não é apenas um capítulo sombrio na psicologia. É um alerta, uma bandeira vermelha que nos mostra o quanto somos vulneráveis à pressão social, ao papel que nos dão e à autoridade que aceitamos, sem questionar. Não fui eu, foram as ordens, quando a obediência se torna perigosa. A transição para o inaceitável. Depois do colapso psicológico na prisão de Stanford, uma pergunta inevitável pairava no ar. Aquilo foi um caso isolado, ou a obediência cega faz parte da natureza humana? Para responder, precisamos voltar quase uma década antes de Stanford para outro experimento igualmente perturbador. Um estudo que testou os limites da obediência à autoridade, com choques elétricos, tensão crescente e um resultado tão desconfortável quanto revelador. O experimento de Milgram. Obedeça ou pare. Em 1961, o psicólogo Stanley Milgram, da Universidade de Yale, propôs um teste ousado. Ele queria medir até onde uma pessoa iria obedecendo ordens de uma figura de autoridade, mesmo que isso significasse ferir alguém inocente. O pano de fundo? Os julgamentos de Nuremberg, onde oficiais nazistas alegaram: "Eu apenas cumpria ordens." Milgram se perguntava: será que pessoas comuns fariam o mesmo? Será que o mal pode ser terceirizado pela obediência? Como funcionava o experimento? Os voluntários achavam que estavam participando de um estudo sobre aprendizado. Eles seriam os professores. Do outro lado de uma parede, um ator fingia ser o aluno. A cada erro do aluno, o professor era instruído a aplicar choques elétricos crescentes, de 15 volts até 450 volts. Claro, os choques eram falsos, mas o voluntário não sabia disso, e os gritos eram realistas. Muito. O resultado: um espelho da obediência humana. Conforme o experimento avançava, os alunos, atores, começavam a gritar, implorar, dizer que tinham problemas no coração. Em certo ponto, paravam de responder. E mesmo assim, a maioria dos voluntários continuava aplicando os choques. Por quê? Porque um homem de jaleco branco com tom firme dizia: "Continue, o experimento exige que você prossiga." Resultado: 65% dos participantes aplicaram o choque final de 450 volts.
Muitos suavam, tremiam, riam nervosamente, mas obedeceram. O poder da autoridade. O que Milgram mostrou, e que Zimbardo mais tarde complementaria, é que a presença de uma figura de autoridade pode suprimir o julgamento moral individual. As pessoas deixam de pensar por si mesmas, passam a agir como agentes executores, e pior, sentem que não são responsáveis por suas ações. De volta a Stanford. Os ecos de Milgram. O comportamento dos guardas em Stanford não surgiu do nada. Eles se sentiam legitimados pelo ambiente. A prisão, a autoridade simbólica, o silêncio de Zimbardo como diretor. Tudo isso reforçava a ideia de que o que estavam fazendo era aceitável. Não era maldade. Era cumprimento de função. E isso é o mais perigoso. O mal travestido de dever. CTA com justificativa. Você já testemunhou alguém seguir ordens absurdas apenas para não se meter em problemas? Comente abaixo. Você acha que as pessoas agem por maldade ou por submissão? Vamos abrir esse debate. Ele é mais atual do que parece. Casos reais. A obediência que matou. Esses experimentos não ficaram apenas na teoria. Há diversos casos reais de obediência cega, causando tragédias. Massacre de My Lai, Vietnã. Soldados americanos executaram civis por ordens superiores. Experimentos médicos nazistas. Cientistas executaram atrocidades em nome da ciência. Empregados em empresas que encobrem fraudes, abusos ou crimes por medo de retaliação. Em todos esses casos, a justificativa é a mesma. Eu não tinha escolha, mas sempre temos a justiça e o dever de desobedecer. Hoje, a jurisprudência internacional reconhece que cumprir ordens não é desculpa para cometer crimes ou violações morais. O dever de desobedecer tornou-se, ironicamente, um novo padrão ético. Isso nos ensina algo poderoso. A consciência individual deve prevalecer sobre a autoridade externa, mas isso é fácil de dizer, difícil de fazer, quando o ambiente oprime, ameaça ou manipula. O que isso diz sobre você? Talvez você se pergunte, será que eu teria aplicado choques? Será que eu teria sido um dos guardas em Stanford? A verdade é que não sabemos até estarmos naquela situação. Mas saber que essas influências existem e que são fortes já é um antídoto contra a obediência cega. O experimento de Milgram e a prisão de Stanford não são histórias sobre monstros. São histórias sobre pessoas comuns em contextos distorcidos, pessoas como eu e você. Não é o caráter que sempre determina nossas ações, mas o contexto, a pressão e o sistema ao nosso redor. Prepare-se para a parte 4, onde vamos explorar como esses experimentos influenciaram filmes, séries, discursos políticos e até estratégias de manipulação em massa. A cultura popular absorveu essas ideias e usa muito mais do que imaginamos. O efeito Stanford na cultura pop, quando a ficção copia a realidade. Stanford no cinema e na TV, poucos experimentos científicos causaram tanto impacto na cultura popular quanto a prisão de Stanford. A ideia de que pessoas comuns podem se transformar radicalmente apenas ao assumir um papel de autoridade ou submissão é profundamente cinematográfica. E Hollywood percebeu isso rapidamente. Filmes inspirados no Experimento 1. O Experimento, 2001 e 2010. Baseado diretamente no estudo de Zimbardo, esse filme, em suas duas versões, mostra até onde os participantes chegam dentro de uma simulação de prisão. Os limites da sanidade, da ética e da humanidade são todos colocados à prova. A crítica ao sistema carcerário e ao poder institucional é brutal. 2. The Stanford Prison Experiment, 2015. Esse longa dramatiza fielmente os acontecimentos reais, com base em registros originais, diários dos participantes e filmagens do próprio Zimbardo. É o retrato mais fiel e perturbador do que realmente aconteceu nos porões de Stanford. Você assiste e se pergunta como isso foi permitido.
3. Black Mirror, White Bear. Embora não mencione Stanford diretamente, o episódio lida com temas centrais: punição pública, obediência coletiva e despersonalização. O espectador se transforma em cúmplice apenas por assistir. A psicologia por trás do entretenimento. Essas representações não são apenas para chocar. Elas nos fazem refletir sobre o mundo real. Até que ponto o sistema nos molda? Somos tão éticos quanto achamos, ou apenas quando o contexto nos favorece? E o mais importante, estamos atentos aos sinais de desumanização ao nosso redor. A cultura pop se tornou o novo espelho da experiência de Stanford. Só que agora, o experimento acontece em nossas telas, e nós somos a audiência, às vezes cúmplice silenciosa. O efeito Stanford no cotidiano. O que muitos ignoram é que os mecanismos psicológicos observados no experimento estão ativos em situações comuns, como ambientes corporativos abusivos, relacionamentos com controle psicológico, dinâmicas escolares com bullying institucionalizado. Sistemas políticos que exploram medo e autoridade. Sempre que há uma estrutura de poder sem responsabilização individual, o risco é o mesmo. Você já assistiu algum filme, série ou documentário que te fez questionar até onde o ser humano pode ir? Compartilhe nos comentários o que mais te marcou. Essa troca de experiências enriquece o debate e desperta consciência coletiva. Stanford como ferramenta de manipulação. O mais inquietante é perceber como governos, empresas e até influenciadores sociais aprenderam com Stanford. Sim, eles aprenderam. Aprenderam a dividir pessoas por rótulos, incentivar a obediência sem reflexão, criar punições simbólicas para manter o controle, recompensar a conformidade e punir a crítica. O experimento revelou um manual de dominação social. E, infelizmente, esse manual foi estudado e aplicado por muitos sistemas de poder. Quando a obediência vira negócio. Nas redes sociais, por exemplo, vemos dinâmicas parecidas. Cancelamentos coletivos com base em ordens simbólicas, influenciadores que ditam comportamentos com autoridade, grupos que impõem regras rígidas de conduta, excluindo os rebeldes. Parece exagero? Pense bem, quantas vezes você viu alguém se calar para não causar? Quantas vezes um grupo seguiu alguém, não por convicção, mas por medo de exclusão? Isso é o eco do experimento de Stanford, em versão digital. A cultura popular absorveu a lição de Stanford, mas o mundo real ainda parece não ter aprendido tudo o que deveria. Nos entretemos com filmes sobre obediência cega, mas muitas vezes reproduzimos esse comportamento no nosso dia a dia. A diferença é que, fora das telas, as consequências são reais. Vamos explorar os debates éticos e científicos que surgiram após o experimento, as críticas à metodologia de Zimbardo, e se afinal, esse experimento deveria mesmo ter acontecido. Porque entender o que foi feito é importante, mas questionar se era certo fazer é essencial. A ética desmoronada, quando a ciência vai longe demais. A tempestade de críticas. Logo após o encerramento do experimento de Stanford, uma avalanche de críticas caiu sobre Philip Zimbardo e sua equipe. A comunidade científica, os comitês de ética e o público em geral questionaram. Era necessário chegar tão longe? Onde estavam os limites? Quem protegeu os participantes da deterioração mental? O experimento quebrou um tabu. Ele mostrou até onde um estudo psicológico podia ir, e talvez até onde não deveria ter ido. A ausência de consentimento real, sim, os participantes assinaram termos. Sim, sabiam que seria uma simulação. Mas será que sabiam que seriam humilhados, privados de sono, expostos à degradação emocional? Será que o consentimento foi realmente informado? Muitos argumentam que os termos assinados não previam o nível de trauma psicológico que se instalaria nos dias seguintes. E mais grave, Zimbardo demorou a intervir, mesmo vendo os sinais claros de colapso emocional. Onde estava a supervisão? Na época, os protocolos éticos para experimentos com humanos eram frágeis.
Mas ainda assim, críticos apontaram que faltou monitoramento, assistência psicológica imediata e avaliação contínua dos riscos. Zimbardo estava tão imerso no papel de diretor da prisão que deixou de cumprir seu papel como cientista responsável. Em outras palavras, o próprio observador se tornou parte do sistema que deveria analisar. Anos depois, Zimbardo reconheceu os excessos. Ele não apenas pediu desculpas públicas, como passou a defender ativamente a importância da ética nas pesquisas. Em sua obra, O Efeito Lúcifer, ele aborda como o ambiente molda o comportamento, como instituições podem corromper indivíduos e como podemos construir resistência moral contra sistemas tóxicos. Apesar das críticas, Zimbardo transformou o erro em lição e passou a usá-lo como ferramenta de conscientização social. O valor científico ainda é válido. Aqui mora a polêmica. Mesmo sendo ético questionável, o experimento gerou dados poderosos sobre o comportamento humano. A questão que divide a academia até hoje é: devemos aceitar descobertas científicas obtidas por meios que violam princípios éticos? Alguns dizem que sim, pois os aprendizados salvam vidas e evitam tragédias. Outros dizem que a ciência não pode justificar o sofrimento humano, mesmo em nome do conhecimento. É um dilema real. Que ecoa até os dias de hoje, em pesquisas médicas, testes de inteligência artificial, manipulação de redes sociais. Você acha que o fim justifica os meios na ciência? Deixe sua opinião nos comentários. Seu ponto de vista pode inspirar uma nova reflexão sobre o que é progresso e o que é limite. O legado ético do experimento. Após Stanford, os órgãos reguladores criaram diretrizes mais rígidas para pesquisas com humanos, incluindo avaliações prévias por comitês de ética, monitoramento psicológico constante, interrupção imediata em caso de riscos emocionais. Ou seja, Stanford mudou a ciência para sempre. Mesmo sendo um exemplo do que não se deve fazer, tornou-se um marco na evolução da pesquisa psicológica. Mas será que foi tudo real? Outro ponto de crítica é a validade científica do experimento. Alguns pesquisadores sugerem que os guardas agiram de forma exagerada porque sabiam que estavam sendo filmados. Outros dizem que Zimbardo orientou sutilmente os comportamentos, interferindo no processo. Ou seja, até que ponto o experimento foi espontâneo ou dirigido? Essas dúvidas não anulam o impacto, mas nos obrigam a encarar o experimento com olhos mais críticos. Nem herói, nem vilão. Zimbardo foi um cientista que ultrapassou os limites e pagou o preço com sua reputação. Mas o que aprendemos com isso vale ouro. O experimento de Stanford nos ensinou que o mal não está só nas pessoas, mas nos sistemas que as moldam. A ética deve andar lado a lado com a curiosidade científica e que o silêncio diante do abuso é o primeiro passo para a barbárie. O que Stanford nos ensina sobre o mundo atual, as lições que ainda ignoramos, e como reconhecer e resistir à manipulação nas pequenas coisas do dia a dia. Stanford. Hoje, o sistema ainda está entre nós. O experimento nunca acabou. Se você acha que o experimento de Stanford terminou em 1971, pense de novo. A prisão foi desmontada, os participantes voltaram à vida comum e Zimbardo seguiu sua carreira acadêmica. Mas o verdadeiro experimento continuou. Porque o que foi revelado ali não ficou preso nos porões da universidade. Ele se infiltrou no mundo real. E está vivo nas escolas, nos escritórios, nos hospitais, nas redes sociais e até dentro de casa. O sistema continua. Você já sentiu que precisava obedecer, mesmo sabendo que algo estava errado? Já viu alguém ser humilhado porque fazia parte da cultura da empresa? Já presenciou colegas repetirem abusos porque era o protocolo? Tudo isso são versões modernas da prisão de Stanford. O sistema
Quando se torna mais forte que o indivíduo, repete o experimento em escala social. Como reconhecer os sinais? Zimbardo identificou alguns gatilhos que favorecem a obediência cega e a desumanização. Despersonalização, quando transformamos pessoas em números, cargos ou rótulos. Anonimato, quando quem abusa sente que não será responsabilizado. Pressão de grupo, quando a maioria cala, quem fala parece errado. Autoridade simbólica, quando uniformes, títulos ou cargos fazem as ordens parecerem inquestionáveis. Se você reconhece essas dinâmicas no seu cotidiano, você está dentro de uma Stanford invisível. Você já esteve em uma situação onde teve que escolher entre obedecer e fazer o que era certo? Comente abaixo. Sua história pode ser o que alguém precisa para romper com a obediência cega hoje. O antídoto está em você. O que Zimbardo percebeu depois de Stanford é que, assim como o mal pode emergir, a resistência também pode. Ele começou a estudar o oposto. O que faz pessoas comuns se tornarem heróis cotidianos? E descobriu que a chave está em 3 atitudes: consciência crítica, perceber quando algo está errado, coragem moral, agir mesmo quando é difícil, compromisso com o outro, lembrar que estamos falando de seres humanos, não rótulos. Não é fácil, mas é possível, e começa com um simples não. O mundo precisa de mais desobedientes conscientes. Num tempo em que governos manipulam narrativas, empresas pressionam silenciosamente seus funcionários e redes sociais ditam comportamentos em massa, o experimento de Stanford é mais atual do que nunca. O mundo não precisa de mais obedientes, precisa de mentes atentas, de vozes que questionam, de pessoas que se levantam quando todos se sentam. O experimento foi brutal, sim. Eticamente duvidoso? Sem dúvida. Mas ele nos presenteou com uma verdade incômoda. Não basta ser bom. É preciso resistir. Você é a última barreira entre o abuso e a liberdade. E nunca foi tão importante estar desperto. Se esse episódio te fez refletir, inscreva-se no canal Os 100 Maiores Mistérios e ative o sininho. Deixe seu comentário. Sua voz é parte da resistência e compartilhe este vídeo com quem